torcedor vascaíno pede foi exatamente o que aconteceu ontem no segundo tempo, na virada contra o Operário. Força de vontade, dedicação e entrega. Então salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como sempre trazendo para você as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo o que acontece no dia a dia do nosso Vascão. Eu já quero aqui convidar você que é vascaíno e está chegando aqui no nosso canal pela primeira vez para você se juntar, vir fazer parte aqui do nosso canal. Basta você correr ali embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se, se inscrever aqui no canal e, mais importante, não esquecer também de acionar o sino das notificações, que fica logo ao lado daquele botão vermelho, para você sempre receber aí no seu celular uma notificação, né? Um recado assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui no YouTube. Combinado? Então no vídeo de hoje a gente vai destrinchar a partida de ontem, né? Vamos trazer tudo o que aconteceu no primeiro tempo, no segundo tempo. Vamos também falar sobre os resultados dessa rodada aí que está praticamente encerrada, né? O Vasco se mantendo na 4ª colocação. E também já vamos falar sobre a próxima rodada. O Vasco podendo abrir uma vantagem ainda maior para o Sport, para o Londrina, para o Criciúma, enfim, para os times ali que estão colando na gente no G4. E também tem novidade aí, a 777 prometeu ali, ó, muita grana, prometeu uma bolada de premiação para o atual elenco, caso eles consigam o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai fazer um vídeo aí falando sobre todos esses assuntos. Já convido você a acompanhar nosso vídeo até o final. Peço a sua ajuda, peço a sua colaboração, deixando aquele like, né, deixando aquele joinha, aquela curtida logo aqui embaixo do nosso vídeo. E se você chegou aqui pela primeira vez, está conhecendo o nosso trabalho, corre lá embaixo, clica no botão vermelho, se junte à nossa família, se inscreva aqui no canal, que é o maior canal de notícias do Vascão aqui do YouTube. Combinado? E outro recadinho importante aí pra rapaziada que de repente não viu o jogo de ontem, ou que quer ver todos os gols dessa rodada, quer ver os melhores momentos do jogo do Vasco, dos outros jogos que aconteceram. Tudo isso você encontra lá no OneFootball, aplicativo aí de graça. Além de jogos, gols, melhores momentos, tem notícia, estatística, tem campeonato alemão ao vivo e com imagem, tem que pagar nada. Primeiro link aqui na descrição do vídeo de hoje. Corre lá, faz o download e instala no seu celular. Beleza? Então bora começar o vídeo falando primeiro do jogo do Vasco. É uma partida ali que, pra mim, o Jorginho já começou errado quando ele tirou o Marlon Gomes do time e manteve o Raniel. Quando eu vi a escalação, eu falei, não vai dar certo, não vai dar certo. Infelizmente, o Raniel jogando junto com o Nenê, cara, o Vasco fica muito desguarnecido na marcação. São 2 jogadores lentos, são 2 jogadores que não marcam, são 2 jogadores que nessa reta final de Campeonato Brasileiro perderam demais aquela produtividade que eles tiveram no começo do campeonato. Tô aqui falando, elogiando o Nenê e o Raniel, que começaram muito bem a temporada, começaram muito bem o Campeonato Brasileiro, mas nesse momento os 2 não têm condição de ser titulares, né? Os 2 ali estão realmente atrapalhando o time. Muitas vezes em puxadas de contra-ataque, muitas vezes até em finalizações. Você vê que o Raniel tá inseguro, tá sem confiança, o Nenê ele tá se escondendo muitas vezes atrás da marcação. E foi o que aconteceu no primeiro tempo. O Vasco foi completamente dominado pelo Operário, né? Que hoje aí praticamente rebaixado no Campeonato Brasileiro para a Série C. E aí o torcedor ficou desesperado. E tem uma famosa frase do meu irmão Zé Comé que ele fala: o Vasco é para quem acredita. E ontem essa frase realmente fez ali valer, né, cada uma das suas palavras. E vou falar para vocês, muito vascaíno no intervalo foi dormir, muita gente desligou a televisão, muitas vezes gente chutou o balde. A quantidade de mensagem que eu recebi falando, pô, Mário, o Vasco não vai subir, o time é horroroso. E vou falar para vocês, concordo que o time é horroroso, mas a gente tem que acreditar até o final. O Vasco é isso, cara. O Vasco a gente sofre, o Vasco a gente se entrega, o Vasco a gente dá tudo pelo clube. Muitas vezes nos últimos 20 anos não recebemos nada em troca, mas se Deus quiser, isso vai acabar e ano que vem a gente vai voltar a ser competitivo, vai voltar a ter uma equipe pelo menos mais forte, né, comparadas a esses últimos 20 anos. E no segundo tempo o que aconteceu foi o seguinte: o Jorginho, entendendo ali que não tinha como manter o Nenê e o Raniel no time, tirou o Nenê. Achei errado que ele manteve o Raniel ali para a segunda etapa, mas só a saída do Nenê, a entrada do Marlon Gomes no time, já trouxe um ar novo, um sangue novo para a equipe, né? Ele também, no decorrer do segundo tempo, botou o Alex Teixeira muito bem, entrou muito bem, diga-se de passagem. Tô nem falando dos 2 gols, mas da participação dele no jogo. Colocou também o Bruno Tubarão, que, porra, foi ali uma peça fundamental na partida de ontem. A gente critica muito, mas
Caso não fosse aquele gol dele ali, o Vasco não teria conseguido a virada e colocou o Gabriel Peck, que também entrou muito bem. Foi ali o autor, né, da assistência do último gol ali na partida. Então o time no segundo tempo completamente diferente a atitude, um time jogando com imposição ofensiva, marcando com vontade, com muita dedicação. Você vê no Marlon Gomes ali sendo, junto do Andrei, né, o organizador das jogadas, mas ao mesmo tempo dando cobertura, ajudando no setor defensivo. E como eu falei no começo, é isso que o torcedor quer, um time com vontade, um time com que joga ali com a faca nos dentes, né, que não tem bola perdida. E foi exatamente o que a gente viu, né, na segunda etapa. O Vasco empatou o jogo, quase vira com o próprio Bruno Tubarão, né, ia fazer o segundo dele no jogo, acabou desperdiçando. Depois, em mais uma falha do setor defensivo, o Vasco entrega um gol. Para mim foram duas falhas do nosso goleiro Thiago Rodrigues, que é outro que tem que ser criticado sim, não tem problema criticar, foi bem no começo, mas tá mal agora, tá inseguro, tá falhando, tá chegando atrasado nas jogadas. E para mim ontem os dois gols tiveram falha dele. Teve falha da zaga, teve falha do lateral, teve, mas o Thiago Rodrigues tá pesado, tá chegando atrasado nas bolas e tem que ser conversado uma possível substituição, porque não é possível. Nos últimos 5 gols, 4 tiveram participação ali, falhas do goleiro, então isso aí tem que ser conversado também. E aí depois o Vasco ali foi com tudo pra cima. O Alex Teixeira, obviamente, teve um impacto muito grande, experiência, colocação dentro da grande área, né? E acabou achando aqueles 2 gols, né, que deram a virada. O Vasco não virava um jogo há mais de 1 ano e meio, há mais de 18 meses. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Graças a Deus conseguiu ontem reverter o cenário, fez o 3-2, né? E aí, esse resultado, né, além de ser importante para a tabela, os 3 pontos são excelentes, né? Colocam o Vasco com 52. Mas eu falo para vocês, essa vitória ela é muito mais importante pela confiança e pela moral que vai trazer para o atual elenco, para os jogadores, para o nosso time, para a comissão técnica, para o Jorginho, que eu espero que depois do jogo de ontem entenda que não dá para o Raniel ser titular, que infelizmente o Nenê é um cara importante, mas não precisa ser titular todos os jogos. Joga um titular, outro fica no banco. E eu espero que o Jorginho aí, para as próximas rodadas, né, para os próximos 5 jogos, possa fazer essas alterações ali no time titular. A rodada continuou, né? Ontem à noite tivemos outros jogos acontecendo, né? Então tivemos ali o Sport jogando fora de casa e vencendo o Brusque, né? Um resultado péssimo para o Vasco, porque o Sport continua na nossa cola. Tivemos também ali a vitória do CRB para cima da Chapecoense. Não importa tanto assim pra gente. Tivemos o Vila Nova ganhando do Criciúma, resultado excepcional, excelente pro Vasco aí, também, né, em situação de tabela. O Grêmio venceu o CSA, o Grêmio praticamente confirmando, né, o acesso à primeira divisão. Novo Horizontino empatou com o Bahia e vou falar para vocês, aí o Bahia tá se complicando, o Bahia tá vendo aí o Vasco se aproximar, outros clubes se aproximarem, e vou falar, o Novo Horizontino, que é o próximo adversário do Vasco, jogou muita bola, pressionou o Bahia o jogo inteiro, então jogo complicado aí pro Vasco na próxima rodada. O Náutico ganhou de 4-3 da Tombense e hoje termina a rodada com um jogo muito importante. Cruzeiro e Ituano. Ituano tem 47, pode chegar a 50 pontos em caso de vitória, então hoje é importante o torcedor do Vasco secar, né? Torcer pro Cruzeiro. A verdade é essa, não vamos ficar aqui, não, vamos torcer contra o Ituano. Não, a verdade é que tem que torcer pro Cruzeiro, parceiro. Fazer o quê? Tá na situação que tá, temos que aí botar, né, a fé que o Cruzeiro vai conseguir essa vitória jogando em casa e ajudar o Vasco aí, né, na rodada do Campeonato Brasileiro. Então a atual situação de tabela é a seguinte: Cruzeiro líder disparado com 71 e um jogo a menos, o Grêmio em segundo com 56 pontos, na terceira colocação o Bahia com 53, logo na cola do Bahia vem o Vasco com 52, o Sport é o quinto colocado com 49 pontos, o Sport tem 3 pontos a menos que o Vasco, e digo mais, né, o Sport ali, ele tem uma vitória a menos que o Vasco e 7 gols de saldo a menos que o Vasco, então o Vasco tá ali praticamente uma rodada inteira à frente do Sport. Mesmo que a gente perca o próximo jogo e o Sport vença, ainda assim a gente deve ficar na frente, né, do Sport Recife. Na sexta colocação com 48 pontos vem o Sampaio Corrêa. Esses dois times ainda vão enfrentar o Vasco, tanto o Sport quanto o Sampaio. Sétimo colocado o Ituano, que joga hoje contra o Cruzeiro, que também vai enfrentar o Vasco com 47 pontos. Oitava colocação o Londrina, nona colocação o Criciúma e 10ª colocação a Ponte Preta. Arrisco a dizer que hoje os principais adversários do Vasco nessa briga aí são o Sport,
Sampaio Corrêa e, dependendo do resultado de hoje, o Ituano também podendo entrar nessa briga. A próxima rodada é muito importante. Por quê? Porque o Vasco joga em casa, né? O Vasco encara o Novo Horizontino próximo sábado, às 6h30 da noite, em São Januário, todos os ingressos esgotados. Infelizmente, a gente perdeu o Alex Teixeira e também o Léo Matos, então o Jorginho vai ter que mexer na equipe ali, né? Vai ter que fazer alguma alteração, não sabemos ainda qual será o time. No decorrer dessa semana a gente vai trazer tudo isso para vocês, trazer aí imagens, trazer entrevistas, então fiquem ligados. E temos outros jogos aí, ó. Criciúma encarando o Náutico, tentando se recuperar, né? O Criciúma e o Náutico tentando fugir do rebaixamento. CSA joga em casa, também tentando fugir do rebaixamento contra o Sampaio Corrêa. Tem ali também Bahia e Brusque, o Brusque aí que vem de 2 derrotas, tentando se recuperar e fugir do rebaixamento, encarando o Bahia, que vem de um empate fora de casa. O Londrina encara o Grêmio jogando fora de casa, é um time que não vai muito bem, mas o Londrina teve uma queda, né, de produção nos últimos 3 jogos, então está tentando se recuperar. Temos Ituano e Guarani, dependendo do resultado do Ituano contra o Cruzeiro, aí o Ituano pode estar desesperado tentando se recuperar ou pode estar tentando ultrapassar o Vasco na tabela. Como eu falei, Vasco e Novo Horizontino, Tombense e CRB, Ponte Preta e Vila Nova, e o último jogo da rodada, mais uma vez, o torcedor do Vasco terá que torcer pro Cruzeiro. Infelizmente, a verdade é essa, mais uma vez, tem Sport Recife e Cruzeiro, e a gente vai ter que ser Cruzeiro desde molequinho aí para poder tentar, né, um empate ou então até uma vitória do Cruzeiro fora de casa, que seria excepcional. Vasco vencendo o Novo Horizontino chega a 55 pontos. Dependendo dos outros resultados, a gente pode abrir 5, 6 e até 7 pontos de vantagens ali para o 5º, 6º e 7º colocados na tabela. Então é muito importante, é crucial que o Jorginho trabalhe a equipe, que ele estude o Novo Horizontino, que ele consiga, né, trazer para dentro de campo aquele time do segundo tempo de ontem, com vontade, com determinação, com dedicação, um time que morde os 90 minutos, um time que vai ter aquela jovialidade do Figueiredo, do Egnaldo, do André Santos, do Marlon Gomes e talvez até com a experiência do Nenê. O Alex Teixeira não vai poder jogar, de repente bota, olha, o Nenê ali centralizado, com liberdade, né? Mas não dá para ter Raniel e Nenê. Não dá para ter Raniel e Nenê no mesmo time titular. Jorginho tem que entender isso e vai ter que fazer essas alterações aí na equipe. Uma notícia que surgiu ontem do jornalista Flávio Dias foi que a 777 teria prometido ao elenco e à comissão técnica uma bolada, uma premiação, ó, de muito dinheiro, de muita grana em caso de conquista do acesso à primeira divisão, à Série A. Então, notícia importante, né? Quem sabe aí, com essa motivação a mais, com essa grana a mais que pode estar entrando no bolso dos jogadores, eles ali se entreguem um pouquinho mais, né? Porque, cara, sinceramente, tava achando que tinha alguma coisa estranha, né? Eu tava achando que tinha alguma coisa assim que não tava encaixando. O time que jogava com vontade absurda no começo do ano e agora tava ali desleixado, desmotivado. Então tava sentindo ali, né, uma certa diferença na atitude de jogadores, mas quem sabe agora com essa notícia aí de uma premiação, de uma bolada aí que pode estar entrando no bolso da rapaziada, essa vontade volte aí até o final da competição. Quero saber de você. Tá motivado depois da vitória de ontem? Eu sei que tem muita coisa para melhorar, muita mesmo. Eu acho que o time do Vasco ainda tá longe de ser o time que a gente quer. Mas uma vitória que traz moral, que traz confiança, eu acho que a gente realmente pode dar aí uma comemorada com a vitória fora de casa e quem sabe, né, segunda vitória consecutiva contra o Novo Horizontino no próximo sábado e o vascaíno aí respirando um pouquinho mais aliviado e torcendo contra o Sport, torcendo contra o Ituano, torcendo contra o Londrina, contra o Criciúma, enfim, contra os adversários diretos aí nessa luta pelo acesso à primeira divisão. Beleza, rapaziada? Mais uma vez pedi para você deixar aquele like aqui no vídeo, é muito importante. Realmente aí, cada joinha que você deixa, o YouTube divulga mais esse vídeo. Não esqueça também de compartilhar com os amigos vascaínos, se inscrevam no canal. E outro recado importante agora da Betfest, vou deixar com vocês aqui, que é um parceiraço aqui do canal. Então fica o recadinho aí da Betfest agora, para quem quiser fazer uma fezinha e uma aposta esportiva. Um abraço, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco, valeu! Salve, rapaziada, chegando por aqui com uma novidade muito bacana para todos vocês que curtem fazer apostas esportivas. O nosso novo parceiro do canal é a Betfest, é um site gigantesco de apostas esportivas ali do mundo inteiro. Lá você tem jogo de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Champions League, Campeonato Mundial, aí, a Copa do Mundo e tudo isso com os melhores odds do mercado brasileiro. Então vou fazer o seguinte para você, vou deixar o link aqui, ó, da betfest.io logo ali embaixo na descrição do nosso vídeo. É só você correr lá, clicar nesse link para poder começar a se divertir lá com a Betfest, beleza? Tamo junto, bora pro vídeo porque aqui é Vasco.